Aleluia. Aleluia. Quantos já foram abençoados até agora? Amém. Quantos já receberam do Senhor? Essa manhã foi uma manhã bem rica. E eu creio que o Senhor tem mais. Amém. A gente tem mais alguns lugares aqui na frente. Vocês podem ficar à vontade. Sentam aqui para frente. Quem pode, senta para frente. Eu sempre falo lá na igreja. Quando a gente vai para o cinema, né? A gente quer sempre escolher o melhor lugar, não é verdade? Então, assim, não fique lá atrás. Venha para frente. Amém? Eu não mordo, eu tomei banho ontem, tá bom? Então, podem sentar aqui na frente. Alguém pode distribuir? Pode distribuir esse papel? Vocês vão guardar esse papel, tá? Ao longo da mensagem, vocês vão escrever umas coisas e ninguém vai ler. Tá? Ninguém vai ler o que vocês vão escrever. Essa manhã, uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é cura. E, na verdade, quando a Lilian falou comigo do convite para estar aqui, eu ainda não tinha dado a resposta para ela, mas 2 palavras veio ao meu coração: cura e honra. E nessa manhã a gente vai falar sobre cura, tá? Então, durante a palavra, se você sentir que há algo que você precisa ser curado, você vai escrever nesse papel. Ninguém vai ler. Ninguém, tá? Depois vocês vão fechar e a gente vai depositar no altar do Senhor, porque é no altar que a gente é curado. É no Senhor que a gente é curado. Ninguém vai ler, você pode ter certeza disso. Tá? Então, vocês podem escrever e que hoje seja o dia de ser curado. Amém? Amém? E, para ser bem sincera, para eu estar aqui, eu estou sendo curada. Né? Porque... Mas alguém fechou com muita força. Que estava caindo. Sim, tá bom? Obrigada. Por que eu falo que eu estou sendo curada? Para quem me conhece, quando eu era pequena, eu creio que ninguém aqui me conhece, eu pequena, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu não sou de falar em público, não mesmo. Eu odeio falar em público, para ser sincero, tá? Então, realmente, Deus ele tem me confrontado na minha vida. E chegou um tempo que eu comecei a pedir para o pastor. Eu falei, pastor, eu vou pregar todo mês. E o pastor falou, amém. Né? O meu chamado não é de pregar. Por isso que as minhas palavras são curtas. Né? O meu chamado é para oração, é para intercessão, é área profética. E, assim, foi até muito difícil para eu entender isso. Né? E ontem eu estava tão nervosa, eu continuo nervosa, eu estou sempre nervosa. Né? Mas eu acabei não apresentando a minha amiga. Minha amiga e meu amigo que estão aqui são os diáconos da nossa igreja. Né? É a diaconisa Antônia, o diácono Walton, é um casal abençoado do Senhor. Né? Inclusive, eles estavam na pregação de ontem, que eu esqueci, que eu pulei, entendeu? Mas é um casal totalmente disposto. Sabe a palavra quando fala assim, melhor um dia na porta dos teus átrios do que 1000 em outros? Eles vivem essa palavra. Ela é enfermeira, ela é do bombeiro. E assim, desde que eu conheci ela é minha amiga do ponto de ônibus. A gente se conheceu no ponto de ônibus. E glória a Deus que ela anda comigo, ela intercede por mim. Né? E foi assim, a gente se conheceu no ponto de ônibus. Ela teve misericórdia de mim, porque eu fiz sinal, o ônibus não parou. Aí passou outro ônibus, eu fiz sinal, o ônibus não parou. Aí no terceiro ela virou e falou assim, vou te ajudar. Eu, obrigada. Aí ela fez sinal, e aí o ônibus parou. Né? E eu subi no ônibus. E aí depois eu descobri que ela estudava na mesma escola que eu. E a gente se tornou amiga. Né? E ela é uma amiga muito, muito querida mesmo. E ela é uma pessoa muito disposta. Ela troca todos os plantões. Já tem uns 3, 4 anos que eu não a vejo faltar sábado e domingo. Só realmente quando ela não consegue. Que ela vai para o plantão. Ela paga. Ela paga. E ela tá batendo no marido porque ela e o marido pagam, né? Eles são muito dispostos. E, da mesma forma, ela trocou o plantão para estar aqui.
né? E então, assim, eu creio que o testemunho nos edifica, né? E nos coloca numa posição e nos questiona: poxa, será que eu sou assim? De repente é algo que eu preciso aprender. E então, assim, eu creio que Deus, Ele, todo momento, Ele está nos colocando num lugar que talvez é desconfortável para a gente. Mas esse desconforto, ela nos faz crescer. Esse desconforto, ela nos faz tornar um remédio para os outros, um testemunho para os outros. Então, assim, para mim, para eu estar aqui, está sendo um momento de cura, porque eu sempre tive muita vergonha. Minha mãe fala que quando eu era pequena, nas apresentações que tinha na escola, que a gente é obrigada a fazer, ela falava que eu subia junto com todo mundo, e ela falou assim, isso lá em Taiwan, né? Eu sou de Taiwan, e ela falou que eu levantava a saia, fazia assim, ó, ficava me cobrindo de vergonha, mas eu era pequena, né? Ela falou que todo mundo desceu e só ficava eu lá em cima. Ela falou que ela tinha que passar a vergonha de ir lá, me pegar e tirar de lá. Porque eu realmente tenho muita vergonha mesmo. E até aos 12, 13 anos, quando eu fui para o Rio, eu lembro que tudo que eu tinha que fazer na igreja, eu chorava mais do que fazia qualquer coisa. Eu subia, começava a chorar, ter crise de riso, e aí eu não conseguia parar. Tanto que antes de eu vir aqui, eu saí do Rio na quarta noite, né? E antes de sair, eu me ajoelhei na sala, eu falei, gente, vamos orar por mim. E aí meus filhos vieram, sim, para orar por mim. Terminaram de orar, meus filhos, meu marido. E aí meu marido falou assim, olha, a gente não vai estar lá. Então, fala devagar. Porque quando eu estou nervosa, eu começo a falar. E aí, se a minha pregação já é curta, ela fica mais curta ainda, porque eu falo muito rápido. Entendeu? Mas é porque eu estou nervosa, é um sinal. Amém? Então, fala para o irmão que está ao teu lado. Cristo, que é Jesus, Ele cura todas as dores. Amém? A palavra de hoje, águas que curam. Né? E então, esse papel, vocês vão escrever ao longo da palavra aquilo que realmente você sente que precisa ser curado no Senhor. Que seja o seu dia de ser curado. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, que seja hoje. A oportunidade é hoje. A palavra fala, multidões no vale da decisão. É uma decisão que nós precisamos tomar. Qual a decisão nós vamos tomar? Se eu quero ser curado ou se eu não quero ser curado? Se é hoje ou se não vai ser hoje? Toda decisão é nossa. Da mesma forma, quando a gente acorda toda manhã, eu desperto e penso, como eu vou acordar? Ou se vou ficar na cama mais tempo, não é verdade? Então, nós tomamos decisões o tempo todo. Então, que essa seja uma decisão nessa manhã. Vamos ler em Marcos 5. Marcos 5. Vamos ler do 25 a 34, que é o trecho que a Lilian até falou na hora do louvor. Eu falei assim, pronto, posso ir embora, que já está tudo feito, né? Então, vamos ler do 25 a 34. Aqui diz, grandes multidões o seguia Jesus, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vê que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do mal. Amém? Então, aqui fala de uma mulher que tinha uma enfermidade. Isso era uma enfermidade física. E ela gastou tudo. Falou que ela gastou tudo que ela tinha. Imagina, 12 anos de uma enfermidade. Quando a gente tem uma enfermidade,
o normal, do natural do homem é buscar o quê? Um socorro, um médico, né? E eu conheci um homem de grande fé, que eu falo assim, que é uma referência minha. Hoje ele não está mais entre nós. Ele foi um bispo que nos acompanhou muito da Igreja Fonte da Vida, bispo Genésio. E eu lembro que teve uma vez, ele falou assim, não, porque quando a gente está doente, a gente ora primeiro. E isso há muito tempo atrás. E quando ele falou assim, aí ele falou assim, a gente ora primeiro, depois a gente procura um médico. Naquele momento eu não entendia, porque a minha fé e a fé dele era diferente. Então, quando ele falou, eu fiquei assim. Mas hoje eu entendo. Sim, a nossa primeira coisa é orar. Porque o Senhor, Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele tem cura para tudo. E aí, essa mulher, de uma forma natural, porque ela não conhecia Jesus, ela buscou toda a ajuda que ela tinha. E a palavra fala que ela gastou tudo, indo a pior. Em outras palavras, ela começou com uma enfermidade. E ela terminou com a enfermidade e pobre. Né? Então, ela gastou tudo que tinha. E ela não, então, assim, mas ela ouviu a fama de Jesus, como está escrito aqui. Ela ouviu, ela provavelmente ouviu testemunhos de alguém falando, cara, Jesus está fazendo grandes milagres naquele lugar, ou não sei o que lá. E ela falou assim, naquele momento, quando ela ouviu essas palavras, o coração dela, com certeza, começou a aquecer. Opa, eu acho que eu tenho uma resposta. Eu acho que eu descobri a solução. Então, essa mulher, ela tinha um problema, ela tinha uma necessidade, ela tinha uma dificuldade, e agora ela tem uma resposta. Né? O problema dela era a hemorragia que ela tinha há 12 anos. Não sei quem aqui já teve anemia, normalmente as mulheres, né, costumam ter anemia, ou quando gestou, teve anemia. Quem tem anemia, ela sente muita fraqueza, muito cansaço. Então, imagina 12 anos de hemorragia. 12 anos. Então, esse era o problema dela. Ela tinha uma necessidade. Qual era a necessidade dela? Ela precisava de uma cura. Ela precisava de uma solução. Essa era a necessidade dela. E qual era a dificuldade dela? 12 anos. Imagina. E ela, naquela época, ela era considerada impura, suja. Ela não podia ficar perto dos outros. Então, ela tinha uma dificuldade. Além da fraqueza dela, ela tinha essa limitação. Mas agora ela descobriu, eu tenho uma resposta. E aí, naquele dia, ela toma uma decisão. Ela fala, não, eu preciso encontrar esse Jesus. A palavra fala que ela saiu de casa disposta a receber uma cura. Ela saiu de casa e falou assim, não, hoje eu vou tocar o Senhor Jesus. Ela simplesmente falou, basta eu tocar na orla. A orla é o cantinho dos vestes de Jesus. A fé dela era tanta, que ela falou, não, basta isso, eu sei que eu vou ser curada. E a palavra fala que ela saiu de casa determinada para receber essa cura. E quando ela toca, ela é curada. Né? E quando Jesus pergunta, quem me tocou? Porque Jesus sentiu que o toque foi diferente. Foi com fé, foi com outro sentimento, foi com uma outra disposição. E ela, tremendo, ela fala, Senhor, fui eu. Diferente de muitas pessoas. Quando a gente ouve outras histórias na palavra, tem o paralítico do tanque de Betesda. Todo mundo conhece essa história? Os adolescentes fizeram assim. O Betesda, ali era um paralítico, ele ficava no tanque de Betesda. E a palavra fala que ele estava 38 anos naquele lugar. Então, imagina 38 buscando uma solução. E Jesus não estava indo para o tanque, Jesus estava passando, mas Jesus entrou lá. Porque Jesus sabia que ali havia um homem que precisava. E Jesus chegou diante dele e falou assim, queres ser curado? Sabe qual a resposta desse paralítico? Ele não falou sim ou não. A pergunta era simples. Quer ser curado? Sim, não. Ele falou assim, Senhor, mas quando vêm as águas, não tem quem me coloque dentro. E ele começa a dar desculpas. Antes de dizer, não, eu quero ser curado. Né? Então, ela e esse paralítico foi muito diferente. E nós temos que ser igual a essa mulher
que saiu de casa determinada para receber uma cura. Eu não sei como vocês estão aqui. Eu sempre desejei falar essa palavra, porque na igreja a gente conhece todo mundo, né? Mas como eu não conheço ninguém aqui, né? Eu não sei realmente como vocês estão aqui. Eu não sei o que vocês passam, não sei quais são os seus problemas, quais são as suas aflições, né? Mas eu quero dizer que a solução está no altar. A solução está no Senhor Jesus. E a solução está aqui para trazer essa cura nessa manhã. Amém? O meu pai, ele, apesar de ser chinês, eu falo que eu tive um grande privilégio. Eu estou vendo aqui muitos adolescentes chineses. Os chineses são muito reservados, né? Que a gente fala assim. Mas apesar do meu pai ele ser chinês, né? Mas ele sempre nos criou com muito carinho, com muitos abraços, né? E eu não sei se, de repente, isso pode ser uma dor que vocês carregam, porque vocês não tiveram abraços. Quando eu estava vindo para cá, no ônibus, eu falei assim, eu até compartilhei com a Lilian, eu falei para Deus, Deus, eu estou indo. Eu falo para Deus, eu não sou digna realmente de estar aqui, né? Mas eu falei assim, Deus, que não seja em vão. Eu não quero perder tempo naquele lugar. Eu não quero que eles percam tempo indo para lá e para nada. Eu falei, Deus, que não seja para perder tempo. E aí, naquele momento, o Senhor fala assim, Ele falou assim, há muitos que não tiveram abraços de pai. E o Senhor está falando, nessa manhã, vocês vão ser curados disso, porque o Senhor vai abraçar cada um de vocês. Amém? E eu queria compartilhar uma outra mulher, não apenas a mulher do fluxo de sangue, mas eu queria ler com vocês Ruth. Ruth 1, 19 a 20. E eu queria que vocês lembrassem dessas duas pessoas que eu vou trazer aqui. Eu não vou falar da Ruth, apesar de ser no livro da Ruth, eu vou falar de Noemi, né? A Noemi era a sogra da Ruth. E a palavra fala que ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos, os 2 filhos morreram. E por causa da circunstância, por causa da situação que ela passou, ela fica extremamente magoada, ela fica amarga. E aí esses 2 versículos falam aqui, no versículo 19, quando ela decide voltar à terra dela. Então, ambas se foram, Noemi e Ruth, tá? Ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, chegando ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Essa mulher, ela volta para a cidade dela. E ali, você vê que a notícia voa rápido, até naquela época, né? Hoje em dia é mais rápido ainda, porque o WhatsApp tirou, já foi, né? Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet, mas as notícias eram rápidas. Então, quando ela chegou na cidade dela, as pessoas já falaram, não é aquela Noemi? Ih, não é ela perdeu o marido, né? Ela perdeu os filhos, poxa, né, tal. E ela já fala, não me chama de Noemi. A Noemi significa doçura. E ela, naquele momento, ela fala, me chama de Mara, que é amargura. Ela permitiu que as circunstâncias definissem quem ela era. E essa manhã, eu quero que vocês guardem isso no coração. A circunstância não define quem vocês são. Amém? Fala para a pessoa que está ao teu lado. A circunstância não define quem você é. Amém? Amém? Tem alguns assim com um pouquinho de sono, então, ó, dá uma sacudida no irmão que está ao teu lado, fala assim, com todo respeito. Pode sacudir mesmo, gente, sacode mesmo, fala com todo respeito. Vigia, varão. Vocês são muito tímidos, lá a gente sacode mesmo, aproveita a oportunidade e sacode o irmão. Mas, vigia, porque quando a gente está com sono, a gente perde uma oportunidade, né?
E eu creio que o Senhor, Ele quer falar conosco nessa manhã, tá? Então, lembre, as circunstâncias não definem quem você é. Você pode estar passando pelo problema, mas aquilo lá não é você. Eu acho muito interessante, eu não sei se vocês conhecem a pastora Thalita, lá de Fortaleza, né? Acho que é. Ela fala assim muito para os filhos, quando eles estão fazendo muita bagunça, né? Ela fala assim, em vez de ela falar assim, você é um bagunceiro. Ela fala assim, olha, essa não é a sua identidade, você está bagunceiro agora, né? Então, isso realmente é o que nós temos que fazer, porque as circunstâncias não podem definir quem eu sou. Eu posso estar passando por tribulações, mas isso não pode definir quem eu sou. Eu posso estar medrosa agora, mas isso não pode definir quem eu sou. Eu sou, como a palavra fala, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E se a palavra fala que eu sou mais que vitoriosa, eu tenho que andar como mais do que vitoriosa. Se a palavra fala que eu sou vencedora, eu sou vencedora. Eu não posso ficar permitindo que as circunstâncias ditem quem eu sou. Amém? Amém. Eu gosto de resposta, tá? Então... Então, as circunstâncias não nos definem. Tá certo? Vamos ler também um pequeno trecho que está em 1 Samuel. 1 Samuel, vamos ler só 2 versículos. Mas antes de a gente ler aqui, eu quero trazer aqui um testemunho, que eu creio que testemunhas, elas sempre nos edificam. E quando a gente fala que as circunstâncias não definem quem a gente é, a mãe da diaconisa Antônia, ela já teve quantos câncer, amiga? 3. Cérebro, pulmão. Tireoide, pulmão e cérebro. Foi o último cérebro, né? E ela nunca aceitou aquele diagnóstico. Ela nunca aceitou. E esse ano ainda, foi esse ano, né, que a gente orou aqui pelo esôfago, né? Esse ano, na verdade, vinha desde o final do ano passado, ela começou a engasgar, e aí a filha levou, né, para fazer os exames. E o médico que trata da mãe há muitos anos é um oncologista muito famoso. Quando viu as imagens do esôfago, falou assim, é câncer. Então, vamos fazer os procedimentos para começar um tratamento. E naquele momento, nós da igreja, nós não aceitamos o diagnóstico. E nós temos realmente vivido o milagre do Senhor. E a gente começou a orar pela cura. E o médico falou, não, vamos fazer biópsia. E aí ela levou a mãe para fazer a biópsia. E foi feita a biópsia. Só que quando veio negativo. O médico falou, não, essa é imagem de câncer. A pessoa provavelmente não chegou lá. Então, vamos fazer de novo. Só que quando ela levou a mãe... Estava inchado, né? E aí não pôde fazer. E aí o médico falou, então tá tudo bem. Vamos fazer o seguinte, eu vou mandar um médico de confiança da minha parte, que trabalha na equipe, vou internar sua mãe e a gente vai fazer no centro cirúrgico. E vou ter certeza que ele vai chegar no câncer e ele vai tirar, né? Para a gente fazer a biópsia. E... ela internou, fez tudo o que tinha que fazer. Nós orando, Senhor, nós cremos numa cura, nós não aceitamos o diagnóstico. Senhor, nós cremos na cura. E ela foi internada, levou para o centro cirúrgico, tomou anestesia, o médico entrou com os instrumentos. E quando o médico entrou, ele falou assim, a mensagem que mandou para o outro médico, eu não vejo nada além de cicatrizes. Glória a Deus! Amém! Amém! Eu acho que Jesus merece muito mais! Amém! Glória a Deus! E aí o mais interessante é o que a palavra nos fala. A palavra fala que o Senhor, Ele confunde os sábios. A mensagem do médico para ela é assim, nós estamos aqui. Aquele médico que operou e o outro médico, o oncologista famoso, falou assim... a gente está sem entender o que está acontecendo. Amém? Amém! Então, as circunstâncias não nos definem. Amém? As circunstâncias não te definem. A gente não está falando para a gente negar a circunstância, mas a gente está falando que ela não pode te definir. Amém? E aí vamos ler agora em 1 Samuel. A palavra fala da Ana. E eu vou contextualizar, porque eu não vou ler a história toda, né?
A Ana, ela é esposa do Elcana, tá? Para os adolescentes, estou contextualizando para vocês, tá? A Ana, ela era casada com Elcana, mas ele tinha uma outra esposa, chamada Penina. E a Ana, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E isso naquela época, numa cultura antiga, hoje, eu não sei se na China ainda é, né? Mas era algo muito vergonhoso. Ela precisava gerar, porque é importante gerar, né? Então, ela não conseguia, ela era estéril. E a Penina, ela tinha filhos. E a Penina, o que fazia? Ficava jogando isso na cara dela. Eu tenho, você não tem, né? E isso, muitas vezes, o quê? Machuca o coração, né? Então, aqui, a Ana, ela passa por um processo não de o quê? Enfermidade física, mas é o quê? Da alma. Muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente sofre essas palavras. E essas palavras, ela vem e ela nos paralisa. A palavra fala que a Ana, ela chorava de noite, ela não comia. E apesar do marido amar muito ela, né? E aqui fala que a Ana, no versículos 6 e 7, aqui diz: a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então aqui fala que ela não comia, porque a outra irritava. Mas a Ana, olha só, está falando rival. Quando a gente fala de rival, quer dizer que tinha um fight ali bem ruinzinho, não é verdade? Né? Então não era uma coisa simples, não fez uma vez. Ah, eu posso falar que você é feia porque você não é, né? Então, você é feia. Falou uma vez, aí ela ficou triste. Né? Não, rival, era assim, todo dia. Não, você não é boa, você não sei o que lá. E aí essa palavra ficou o quê? Marcando o coração da Ana. Mas um dia a Ana, ela decide ir para a casa do Senhor. Ela fala, não, eu vou lá para a casa do Senhor. E a palavra fala que ela foi ao templo e ali ela orou ao Senhor. Ela entregou ao Senhor. E naquele dia o Senhor, a palavra fala que ela volta feliz. E o Senhor entregou uma resposta para ela. E aí ela gera Samuel, né? E então, assim, a gente não pode permitir que as provocações, as falas, né? Principalmente, eu acho que isso é mais para os adolescentes do que para os adultos. Apesar de que os adultos, muitas vezes, muitas vezes a gente guarda isso também no coração, né? E às vezes a gente fica assim, não sei, qualquer briga. Muitas vezes a gente guarda essas mágoas, esses rancores, uma palavra talvez que não soou bem naquele dia e você já sente, sabe, não deu certo. E aí você guarda aquilo para toda a eternidade, você fica amarga, igual a Noemi. A Noemi, ela simplesmente fala, não me chama mais de doçura, me chama de quê? Me chama de quê? De amarga, me chama de Mara. Ela realmente determinou aquilo para ela. Então, não permitam. E aí, talvez vocês possam pensar, o que isso tem a ver? Pergunta para mim enquanto eu bebo água. Então, o que tem a ver? Você está falando de cura, a gente está falando das águas. Sim. As águas é o Senhor Jesus, a cura está no Senhor Jesus. E aí eu vou demonstrar para vocês, eu gosto muito de demonstrar, né? Porque eu trabalho com crianças, tá? Eu amo crianças, eu amo ministério infantil. E aí a gente gosta de exemplificar tudo. Eu preciso de um voluntário. Tem um voluntário? Um voluntário forte? Você? Vem. Vem. Ei, vamos dar salva de palmas. Quem é? Qual é o seu nome? Isaac. Aí, ó, Isaac, você é meu voluntário, hein? Fica firme, tá? Então, a gente tem um voluntário aqui, né? Vamos supor, Isaac. Você pode carregar peso, Isaac? Então, tá. Isaac, ele se olhou no espelho, mas aqui ele falou assim, poxa, saí de casa tão bonito, mas um certo dia, numa brincadeira com os amigos, o amigo falou assim, você é feio.
E aí ele guardou aquilo no coração. Ele guardou aquilo no coração. Vai, coloca nas costas aí. E aí, ó, a imagem dele começou a ficar deformada. É melhor você botar o outro lado. É minha mochila aí, não deixa cair não, hein? Né? E aí os amigos começam a zoar ele. E aí ele começa a se sentir rejeitado, né? Ele começa a se sentir muito, muito mal. Ele carrega agora uma rejeição, porque os amigos não querem mais brincar com ele, porque falaram que ele é feio. Né? E aí ele está carregando isso, ó. E aí, um belo dia... Ah, não, peraí, porque não é só isso. Ele carregou a briga também, né? Porque eles brigaram na escola. Esse aqui está mais pesado. Então, você carrega daqui a pouco, tá? Eu estou sendo gentil. Ele... Olha... E aí, ó... Acontece de ter alguma enfermidade na família, ou não sei o que lá, e ele começa a carregar sonhos frustrados, né? Algo que ele planejou, que não aconteceu. Às vezes são sonhos mortos, que muitas vezes a gente enterra mesmo, né? E a gente começa a deixar passar essas coisas. E às vezes é o próprio orgulho. Muitas vezes a gente carrega o orgulho. O orgulho pode ser algo bom, que é algo que aconteceu bom no passado, e a gente carrega ela. Poxa, mas no passado foi tão bom. E você vive naquele passado, aquele orgulho do passado. E você consegue carregar? Oh, meu Deus. É rapidinho, ó. Bem rapidinho, hein? Fala assim, ó, ajuda. Senhor, ajuda. Só isso, consegue? Ó, viu? Ele já falou não. E aí... Não, tá ótimo, fica assim. E aí... Fica firme. Ele não conseguiu nem carregar as brigas ali, porque era tanta coisa que ele anda carregando. E aí um dia chega alguém e fala assim, eu tenho a resposta para você, é Jesus. Ele consegue pegar? Ele não consegue pegar. Não, peraí, deixa eu ocupar aqui a mão dele. Pronto. Ele não consegue pegar. Ele não consegue pegar, porque ele precisa o quê? Ele tem que largar tudo isso, ele tem que largar a rejeição, tem que largar... Pode largar isso aqui, é mais pesado, né? O orgulho é pesado, viu? Né? Ele tem que largar tudo isso para poder o quê? Para poder receber... Para poder receber Jesus. Não, tem que largar tudo. Não pode largar pela metade, não. Jesus faz obra completa. Não bota no chão, não. Gente, isso é um negócio meu. Eu não boto nada meu no chão. E aí, ó. Não, tô brincando. Ó, e agora que ele largou tudo, ele pode receber o quê? Jesus. E aí ele recebe Jesus. Amém? Amém? E é isso que nós precisamos fazer. Nós viemos aqui não para deixar parcialmente essas coisas, mas nós viemos para deixar integralmente todas as dores do passado. Nós estamos aqui para deixar tudo que tem nos impedido de estar na presença do Senhor, para receber aquele que é a cura, aquele que é a resposta, aquele que pode transformar a nossa vida. Amém? Amém, gostei, amém. Dá um salva de palmas para Isaac. Amém. Amém. Então, por que isso tem a ver? Por que a gente está falando de cura? Porque nós precisamos deixar tudo de lado para poder receber Jesus. Para que nós possamos entrar nas águas mais profundas. E faz todo sentido quando Deus ele fala, eu quero curar. E é por isso que nessa manhã nós estamos aqui. Nós estamos aqui para entregar ao Senhor todas as nossas dores. E às vezes... Para os mais velhos, pode ser uma preocupação, essa dor, que às vezes a gente precisa entregar nas mãos do Senhor. Eu lembro que, uns 3 anos atrás, eu estava com uma arritmia muito grande, né? A arritmia é quando o coração bate fora do ritmo. E eu fui em vários cardiologistas, já era acompanhado por um, mas eu fui em outros. E aí, chegou um ponto que o meu cardiologista ele não acreditou.
Eu cheguei a ir para o hospital porque a minha pressão estava alta, né? Acho que eu cheguei a mandar mensagem no grupo e falei, gente, orem por mim que eu estou aqui no hospital. A minha pressão ficou altíssima e meu coração batendo fora do ritmo. E aí, no dia seguinte, eu voltei para o cardiologista. Eu falei, doutor, ontem eu fui lá no médico, tal, no hospital, porque eu sou uma pessoa que sente muito. Né? Então, eu sinto quando o coração bate fora do ritmo. Eu já fiz uma cirurgia que eu tinha que estar acordada, apesar do resto do corpo ser sedado, porque era uma cirurgia que eu tinha que estar acordada. E eu falava assim para o médico, doutor, ele tinha que passar uma sonda até a minha virilha. Ele passou daqui para cá. E aí, eu acordada, eu falei, doutor, eu acho que a sonda passou pelo lugar errado. Ele falou assim, por quê? Eu falei, está passando pelo meu coração agora, não é? Ele, mas eu estou tirando já para passar pelo outro lugar. Então, eu sou uma pessoa que sente muito aquilo que acontece. E aí, naquele momento, eu falei, eu senti que meu coração estava batendo fora do ritmo. Aí, eu fui num cardiologista, e todos os cardiologistas falaram assim, acho que você precisa de um psiquiatra, você precisa de um psicólogo. Você acha que está estressada, né, tal. Porque nós, mais velhos, nós carregamos um estresse, ou carregamos algum medo. E aí, tanto que, quando eu voltei para o meu cardiologista, ele estava meio incrédulo, né, do que eu falei. Ele falou assim, então faz o seguinte, você vai lá no hospital e pega esse eletro que você rodou lá e traz para eu ver. Mas ele também ficou com medo de me liberar. Ele falou, então vou rodar aqui. Eu falei, tá bom. Ele rodou 6 minutos, teve mais de 100 arritmias. E eu todos que batia fora, eu falava para ele, bateu de novo fora do ritmo. Eu falava para ele tudo o que estava acontecendo. E aí, naquele momento, ele falou, minha filha, acho que você tem que tomar o remédio mesmo, tal. E ele me passou o remédio. Só que eu fiquei com aquela palavra na minha mente, quando o outro cardiologista também falou, acho que você tem que ir procurar um psicólogo. Não estou desmerecendo psicólogo, ok? Mas, no meu caso, eu carreguei aquilo no meu coração e eu falei assim, quer saber? Naquele dia, eu cheguei em casa, eu me ajoelhei no meu quarto e eu entreguei nas mãos do Senhor todas as minhas preocupações. E eu falei assim, Senhor, está aqui, é isso que eu tenho medo, é isso que eu estou com medo de acontecer. E, na época, um dos meus medos era perder meu pai. Né? Meu pai já tem 80 anos. E, assim, nos últimos anos, a gente teve que socorrer ele diversas vezes, inclusive durante a pandemia. A gente levou ele em coma para o hospital. Né? Então, esse era um dos meus medos. E eu apresentei diante do Senhor. Falei, Deus, esses são meus medos, essas são as minhas preocupações. Eu entreguei tudo diante de Deus. E eu posso te dizer que depois daquele dia eu não tive mais arritmia. Amém? E, inclusive, quando eu voltei para o médico 3 meses depois, ele falou, e aí, minha filha, você está tomando remédio? Eu falei assim, então, doutor, eu não sei se o senhor acredita, mas eu fui ao melhor dos médicos, eu fui ao psicólogo, chamado Jesus. E ele deu um riso, ele falou, às vezes funciona. Eu falei, não, funciona. E aí ele falou, então senta lá, deita lá que eu vou rodar o eletro para ver. E o eletro veio limpinho. Limpinho. Glória a Deus, aleluia. Isso é quando a gente fala, as enfermidades, as circunstâncias, elas não me definem. E isso funciona quando eu falo, Senhor, eu quero ser curado por você. E quando a gente entrega todas as dores ao Senhor. Amém? Eu queria convidar alguém para estar tocando já o Me Amas, por favor. E, assim... Então, escreva nesse papel, quais são as suas dores, quais são as suas enfermidades, quais são as enfermidades da alma. Às vezes são da alma, são palavras lançadas, talvez, no teu coração, que tem te paralisado, tem te proibido de estar na presença do Senhor. E nessa manhã, nós vamos apresentar isso no altar do Senhor. Nós vamos entregar tudo ao Senhor. E você pode ter certeza que ninguém vai ler. Porque o único que precisa ler, o único que precisa saber é o Senhor Jesus. Amém?
Senhor Deus, nessa manhã nós estamos abertos para que o Senhor venha nos tocar. Senhor, nessa manhã nós estamos abertos para ser tocado por Ti, somente por Ti. Nós queremos viver esse, meu Pai amado, como diz as Tuas palavras, Senhor, que por onde esse rio passa, tudo se transforma. Por onde esse rio passa, toda dor, tudo aquilo que não havia vida, ela passa a viver. Senhor, nessa manhã, nós declaramos que estamos abertos. Nós declaramos que estamos abertos para ser tocado por Ti, para ser curado, para ser sarado. E nós sabemos, Pai, que a Tua palavra nos garante que a cura é completa. Pai, Senhor Deus, nessa manhã nos abraça, Senhor Deus. Abrace-nos, Senhor Deus, ó Pai, como o nosso Pai nessa manhã. Nós queremos Te conhecer nessa manhã, não apenas como Senhor, não apenas como Salvador, mas nessa manhã nós também queremos Te conhecer como Pai, aquele Pai que abraça. Amor furioso de quem sou refém, feito dependente de Sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em Ti e o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Assim como o Senhor, Ele falou para mim naquela noite, que há pessoas aqui que nunca foram abraçadas pelo Pai. Talvez você nunca teve um pai como o meu pai, que me abraçava quando eu era mais nova, que me pegava no colo. E às vezes a gente acha que isso aqui não é nada, mas a verdade é que a falta de um abraço, a falta desse afeto, muitas vezes ela gera em nós outras atitudes. Ou a gente fica desobediente, ou a gente começa a ficar rebelde. Tudo isso gera outras consequências. Mas o Senhor, Ele fala nessa manhã: eu quero te abraçar como um pai. A palavra fala que nos últimos dias o Senhor vai restaurar relacionamentos de pais com filhos, de filhos com pais. E talvez você nunca experimentou isso. Talvez você nunca foi abraçada pela sua mãe. Alguns anos atrás, eu dei vozes a uma mentira, em que a voz me dizia que a minha mãe amava mais a minha irmã do que a mim. E eu acreditei naquela mentira. E eu fiquei gerando isso no meu coração por muito tempo. E eu falei assim: meus pais não ligam para mim de manhã, mas ligam para minha irmã. E eu carreguei aquela mentira no meu coração. Mas um dia eu apresentei diante do Senhor e eu disse: Senhor, eu sei que isso é mentira. E eu quero ser curada por você. Talvez você nunca teve uma mãe que te preocupasse com você, principalmente porque muitas vezes eles acham que o amor ou cuidar é te fornecer uma boa escola. Não porque eles não te amam, mas é porque eles entendem um amor diferente. Mas para você, você precisa de um abraço. E aí nessa manhã, o pastor Shang e a pastora aqui na Kwan vão representar os seus pais aqui. E eles vão te dar o abraço que você nunca recebeu. Se você nunca recebeu um abraço gostoso do seu pai, ou um abraço gostoso da sua mãe, eu te convido a sair do seu lugar. Dá um abraço neles. Dá um abraço neles.
Dá um abraço neles e sinta-se abraçada nessa manhã. Sinta abraçada nessa manhã. Não carrega mais esse peso, não. Me ama tanto assim. Não carrega mais esse peso. Como Ele me ama. Seja abraçado pelo teu pai. Me ama. Seja abraçado pela sua mãe nessa manhã. Sua mãe te ama. Venha ser abraçado. Um abraço mais gostoso. Toda mentira, ela cai por terra nessa manhã. Toda mentira vai ser quebrada nessa manhã. Toda mágoa, toda amargura vai ser quebrada nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja abraçado nessa manhã. Ele ama. Me ama tanto. Me ama. Se ele me falar que tem mais gente, tem mais pessoas que precisam ser abraçados nessa manhã. Ele ama. Ele te ama. Ele te ama. Tanto te ama. Tanto te ama. Tanto Ele ama. Todo passado, a palavra fala, novas nós nos tornamos na presença do Senhor. Toda mentira nessa manhã nós negamos, nós rejeitamos, nós anulamos nessa manhã. Oh Pai, nós anulamos nessa manhã todas as palavras de mentira que tem cercado mentes, toda palavra de mentira que tem amarrado corações, toda mentira que tem travado o teu povo. Nessa manhã nós declaramos elas quebradas na autoridade do nome do Senhor Jesus. O nome que cura, o nome que transforma, o nome que traz um novo significado à nossa vida. Oh Pai, Senhor, nós declaramos nessa manhã curas, curas, curas. Oh, Erexieres, curas, Senhor. Ele cantarabarás, Erexieres. Ele cantarabarás, Erexieres. Me ama, tanto Ele ama. Eu creio que tem mais. Me ama, Senhor, muito obrigado. Oh, Pai. Ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Vocês podem se levantar do seu lugar. Coloca a mão no seu coração. Eu estou sentindo o meu coração queimar. Estou sentindo o meu coração como se tivesse um fogo aqui dentro. E se ele fala, estou queimando, estou queimando, estou queimando tudo aquilo que tem machucado o meu povo, meus filhos. Estou queimando, estou queimando, estou queimando. Oh, Yerexieres. Oh, Yerecantarabarás. Yerecantarabarás. Yerexieres.
Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Jesus. Nesse momento eu te convido a apresentar diante do altar do Senhor todas as tuas dores, aquilo que você escreveu naquele papel. Mas saiba que isso daqui é representativo, mas a sua fé, assim como foi com aquela mulher do fluxo de sangue, a fé dela fez com que ela fosse curada. Você vai apresentar as suas enfermidades, as suas dores, o seu peso. Não brinquem nesse momento, não brinquem nesse momento, não brinquem, porque é um momento muito sério. É um momento muito sério. E você vai apresentar diante do altar. E você vai falar: Senhor, está entregue. Está entregue. Está entregue, Senhor. Está entregue todas as minhas dores. Está entregue todas as minhas preocupações. Está entregue, Senhor. Está entregue. Eu apresento diante do altar. Eu apresento diante do altar do Senhor. E eu não carrego mais essas dores. Eu não carrego mais esses fardos. Apresenta diante do altar. Larga a mão disso para receber aquele que é a resposta, aquele que é a cura, aquele que é a salvação, aquele que é a resposta. Oh Pai, Tu és a nossa água viva, Tu és a nossa resposta, Tu és a nossa resposta, Tu és a minha cura nessa manhã. Apresenta diante do altar e diz: Senhor, está entregue, está entregue, está entregue, Senhor Deus, está entregue. Entrega multidões, multidões no vale da decisão. E toma decisão nessa manhã de abrir mão dessas dores, dessas enfermidades, dessas palavras que você tem carregado por tanto tempo. Abra a mão nessa manhã. Diz: Senhor, está agora contigo, está contigo, está contigo, está contigo, está contigo, Pai, está contigo, está contigo, está contigo, Senhor. Eu lanço nas águas que é Cristo. Eu lanço nas águas que é Cristo. Cristo é a minha resposta. Cristo é a minha resposta. Cristo é a minha resposta. Oh Pai. Meus amados, Jesus, quando morreu naquela cruz, Ele disse: está consumado. Ele disse: está consumado. Ele já tomou todas as dores, Ele já tomou todas as enfermidades. Ele disse: está consumado. E é por isso que nós não precisamos carregar mais nada, porque está com Ele, está com Ele, está com Ele. Amém. Dá um abraço no irmão que está ao teu lado. Dá um abraço. Seja a mão do Senhor nessa manhã. Abraça a pessoa que está ao teu lado. Abraça a pessoa que está ao teu lado.
ninguém sem abraço. Abraça Ele. É um momento de cura, é um momento de restauração. Quem está sentindo mais leve nessa manhã? Amém? Nós não carregamos mais essas dores, essas enfermidades. A palavra fala que nova criatura nós somos. Nova criatura nós somos em Cristo Jesus. Nova criatura nós somos. Amém? Senhor Deus, nessa manhã nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor Deus, por esse tempo de cura. Nós te agradecemos pela tua presença, que é tão poderosa, mas ao mesmo tempo tão doce, tão real. Oh Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos nessa manhã e nós apresentamos diante de ti, Senhor, todas as feridas do passado. E nós cremos, Senhor Deus, ó Pai, que nós saímos daqui curados em nome de Jesus. Amém. 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 Ele ama. Deus me ama tanto assim. Oh, Ele me ama tanto assim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Ele me ama tanto, me ama tanto, me Queridos irmãos, muita gente pergunta como que vou sentir a mão de Deus, por que não sinto a mão de Deus? E hoje de manhã, eu acho que todos sentiram, experimentaram. Eu vou te dizer que nós experimentamos a mão pela fé em Deus. E como eu posso acreditar em Deus? Através da palavra dele, que ele falou assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Quando a gente estava pecando, rebelde contra Deus. Em outras palavras, quando a gente estava feio, longe, desobediente, rebelde contra Ele. E Deus falou: mesmo assim, eu te amo. Ele já enviou Jesus para nos amar incondicionalmente. Então, a fé não fala muito como nós temos, quem somos, assim, no sentido de sou bonzinho, sou bonito, sou capaz. Não, a fé fala muito mais o que Deus é. Ele é tão bondoso, tão compassivo conosco. Não porque nós somos bons, porque quando éramos pecadores, não amáveis, mas Ele nos amou. E quando nós acreditamos na palavra de Deus, assim, Deus já demonstrou o maior amor para conosco, porque Ele já enviou Jesus para morrer na cruz e ressuscitar por nós. E pois toda pessoa que fala: Jesus, eu acredito em Ti, a nossa fé toca em Jesus, e aí cura acontece, a salvação acontece, e milagre acontece. E a gente pode tocar Deus pela nossa fé todos os dias. Fala: Jesus, eu acredito. E cada manhã você acorda assim: eu quero te tocar e quero ser tocado por Ti. E milagre acontece cada dia na nossa vida, pela fé. Por isso que Hebreu 11 disse: sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que vem na presença de Deus
tem que acreditar que Ele existe. Ele é graduador, Ele recompensa para todo aquele que acreditam. E hoje nós estamos aqui. A graça da salvação, as promessas, todos os benefícios, milagres, vontade de Deus, reino de Deus, está disponível. E você só acessa pela fé. Amém? E hoje nós acessamos, nós falamos assim, eu quero, porque está sempre disponível. E eu acredito que Deus curou, está curando e vai curar totalmente. Amém? Porque Jesus já fez. Vamos agradecer a Deus? Orando. Obrigado, Jesus, por esta manhã, por tua mensagem, por tua presença. E nós fizemos um ato profético, uma atitude de fé. Quando nós trazemos todas as nossas dores, talvez o nosso medo de ficar doente, medo de morrer, medo de perder alguém, medo de ser rejeitado, medo de fracassar, medo de não progredir, medo de ficar pobre, medo de ser rejeitado, todo tipo de medos que tem paralisado muito a nossa vida. Mas independente de tudo isso, nós sabemos, em Cristo somos amados, em Cristo somos feitos filhos de Deus eternamente. E circunstância, acontecimento não define quem somos, porque somos eternamente amados, feitos filhos de Deus. Temos herança, temos um Pai bondoso, temos um Deus conosco, temos um Salvador Senhor, temos o Espírito Santo que está conosco, e o nosso destino é glorioso na casa do Pai. Nós queremos crescer, perseverar na Tua verdade, na Tua graça, e assim somos mais vencedores em Cristo, e queremos reinar sempre com Deus no Teu reino eterno. E apesar de dificuldades que nós enfrentamos, Senhor, Tua graça nos basta, e em Cristo que nos ama, somos mais que vencedores, e tudo posso naquele que me fortalece, porque Cristo está comigo, está com cada um de nós. Nós temos um destino glorioso, e isso nós acreditamos, porque acreditamos em Deus Pai, que nos ama com muito amor e compaixão. Acreditamos em Deus, Jesus Cristo, Salvador, Senhor, que trouxe graça e verdade. E acreditamos em Espírito Santo que habita em nós, que nos consola, que nos guia, que nos edifica, que é o nosso menor amigo, e que vai nos levar a conhecer cada dia mais Jesus Cristo, Jesus glorioso, e conhecendo a verdade. E hoje a verdade entra no nosso coração, e somos totalmente livres em Cristo. E te agradecemos, te louvamos. Obrigado pela tua presença, obrigado pela toda a cura, toda a restauração. E nós queremos te conhecer mais, experimentar esse evangelho pleno, que cura fisicamente, mas também cura a nossa espiritualmente, cura a nossa mente com toda a verdade, e cura a nossa emoção com um amor completo. Obrigado, Senhor Jesus. E nós falamos, Jesus, continue trabalhando em nossas vidas. Queremos ter um coração aberto para ser ministrado, para ser tratado, e tal ponto que cada dia na nossa vida ser mais parecido com Jesus. Toda a plenitude, no varão perfeito que é Cristo. Obrigado pela manhã, pela tua presença. Te glorificamos com gratidão, com louvor e adoração. Toda honra, glória seja dada a ti, e toda graça, favor, bênção sobre teus filhos. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Vou dar um salve de palmas para Jesus. Você pode dar o melhor, bem alto, mais tempo, aleluia. Glorifica a Deus, glorifica a Deus. Deus é digno de louvor e adoração. Nós vivemos para a glória de Deus, nós vivemos para exaltar a Deus. As pessoas vão ver em nós, e Deus é engrandecido, porque Jesus é bom. Deus é bom, totalmente bom, todo dia, sempre é bom. E vamos realmente cantar, vamos louvar a bondade de Deus, porque Deus é muito bom. Fala para o irmão ao lado assim: nosso Deus é muito bom, e eu quero viver na bondade de Deus cada momento. Aleluia!